estressantes e conseguir mais inspiração. Bom dia, Faraquian, Olá, bem-vindo ao programa Podcast Meditantes. olá, bom dia, Xaxá. Tudo bem? Deixa Você eu está ver me aqui, ouvindo bem? Oi, alô, você está me ouvindo bem, Xaxá? tô ouvindo, ainda não. Vamos ver se a gente consegue. Ainda. Ah, agora É, sim. Agora e, sim. e agora, está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo agora. Faraquian, nós estamos, e os ouvintes também, o pessoal que está nos ouvindo, está nos assistindo aqui pelo YouTube, nós estamos Perfeito. aprendendo a mexer com os equipamentos, tá, gente? Então, tem muito botão na mesa aqui, essa é a nossa terceira edição. Então, eu quero te agradecer. Bem-vindo ao podcast Meditantes e gratidão aí pela sua participação. Olha, Xaxá, eu que agradeço realmente muito a oportunidade de poder compartilhar a minha experiência com meditação, né? Uhum, O quanto a meditação me apoiou em diversos momentos da vida e o quanto trouxe de conexão comigo mesmo. legal. Como você estava falando, né? Então, Sim, acho que esse que é o principal ponto da meditação. sim. Mas vamos conversar mais sobre Isso, isso. eu queria te perguntar assim, quando que chegou a meditação na vida do Maurício Luz? Olha o nome do cara, Maurício Luz, certo? Já é Maurício Luz Faranquian. Quando que a meditação chegou para você assim? Quando que você começou a praticar a meditação? Perfeito. Assim. Olha, eu comecei a praticar meditação quando eu ingressei no caminho do Condor Blanco. Isso é Uhum, algo que eu preciso realmente reconhecer. Eu iniciei minha jornada de mergulho, né, em mim mesmo, e Condor apoiou muito nisso, né, de promover os primeiros questionamentos, né, sobre, poxa, o que você quer da sua vida, uhum, é, o que você quer deixar de legado, como você está vivendo o seu momento. E aí a meditação foi um caminho absolutamente natural. uhum, A meditação ela sempre foi incentivada, né, no caminho do Condor. uhum, Então eu comecei a praticar a meditação e depois eu fiz toda a preparação, todo o curso, né, uhum, da escola de meditação que tinha no Condor. E realmente aí não parei mais. uhum, Comecei a descobrir várias metodologias de meditação, que tem várias, né? uhum, Inclusive, uma das coisas que eu já quero deixar bem claro aqui, e a gente pode conversar sobre isso, né? Que sim, a meditação ela tem ainda muito aquele clichê, aquela visão de que é uma pessoa sentada na almofada, de olhos uhum, fechados, mas existem meditações ativas para aquelas pessoas que têm, às vezes, mais dificuldade de controlar ou focar nos pensamentos, focar no momento. uhum. Então, meditação existe para todos os momentos e isso é uma coisa realmente que eu quero compartilhar, tá? Sim. Principalmente para aquelas pessoas que se acham muito ocupadas justamente para meditar. Bacana. Faraquian, em que ano você começou a praticar? Não sei se você falou em que ano você começou. Tinha alguma coisa específica na tua vida, assim, algum desconforto ou algo assim? Nossa, a minha vida tá Por exemplo, a minha mente era super, hiper, mega acelerada. Não é que ela não seja hoje, né? Mas com a meditação isso tranquiliza. Tinha algum movimento interno acontecendo em você para que você, ok, eu vou começar a fazer meditação? Em que ano começou isso? Sei. Olha, eu posso dizer que a meditação ela começou, ela entrou mesmo na minha vida por volta de 2008, mais ou menos. Uhum, Né? Eu já tinha tentado algumas vezes anteriormente, com o objetivo específico de controlar estresse, uhum, mas talvez por isso que não tenha dado certo, porque eu estava com o objetivo específico de controlar estresse e, na verdade, talvez isso seja um dos benefícios que vem de se fazer a prática de maneira mais fluida, né? uhum. De observar a prática com um outro olhar. Então, eu comecei mais ou menos nessa época. O incômodo que me veio foi porque eu era líder de equipe na época, eu assumi uma equipe nova em 2004, Uhum, e a equipe estava muito desmotivada. E eu me lembro de eu ter aplicado todas as técnicas que eu conhecia de motivação, né, que estavam lá nos manuais, e nada funcionava. Nada uhum, funcionava.
Até que finalmente eu tive o insight de que, caramba, o problema está em mim, não é nas técnicas, né? Eu que Uhum. sou o responsável pela equipe, se a equipe está desmotivada, tem algo em mim que não está gerando contato com a equipe a ponto de fazê-la se motivar novamente, né? A se engajar nas atividades. Então, eu busquei assim, algo diferente, né, que pudesse me mostrar o que estava errado em mim ou que poderia ser modificado em mim, e foi quando eu conheci justamente o Maxuri, né, que é um dos integrantes do Condor Blanco. Ele estava no Rio de Janeiro ministrando um curso sobre gestão de talentos. Aí eu achei o conteúdo muito diferente, gostei Uhum. muito da abordagem, me inscrevi no curso, achei o conteúdo excepcional, maravilhoso, peguei o contato do Maxuri, aí eu me tornei coach dele, Olha que legal. e aí, naturalmente, eu ingressei no caminho do Condor. Eu fiz Uhum. o autoliderança, né? Na época foi até com o líder, né, do Condor Blanco, o fundador, o Surjavan, foi uma honra para mim Legal. fazer. E aí já no concurso, né, do autoliderança, o autoliderança foca muito na questão do autoconhecimento. Uhum. E se já se abordou ali a questão da meditação. Então eu passei a olhar a meditação com outros olhos. Legal. Ah, que... E aí no encontro com os grupos, com os integrantes do Condor, Uhum. sempre tinha uma vivência, né, de meditação, de olhar para si mesmo. E aí eu comecei realmente a perceber o quanto isso estava me fazendo, o quanto eu estava me tornando diferente, o quanto Uhum. estava sendo importante olhar para mim mesmo. Então aí a coisa deslanchou naturalmente, né? Ah, que bacana. Inclusive o Maxuri, ele esteve no programa Reconexão Essencial na segunda-feira passada e ele falou justamente quase uma hora. Nós conversamos sobre talentos, sobre esse projeto lindíssimo que ele tem de gestão de talentos. Então, e agora ouvindo você falar que você já fez com ele, muito bacana, né? Sim, sim. Então, o Faraquinha, isso, que legal, assim, começa por um desejo, né, um despertar, começa a dar um toque, a gente vai indo e vai se entrando nesse espaço de meditação, né? Então, Sim. assim, eu queria até perguntar para ti, assim, quais são os tipos de meditação que você já conheceu, ou quais os tipos que você já praticou, ou que pratica de meditação? Perfeito. Bom, e aí já começa até a trazer para justamente, poxa, eu não tenho tempo para meditar. Então eu comecei, vamos dizer assim, com a tradicional. Mas o que eu digo a tradicional? Aquela realmente de sentar num lugar calmo, em um Aham, momento específico, e trazer a atenção para si mesmo. sim. E aí, como trazer a atenção para si mesmo? Aí tem várias técnicas, né? Desde prestar atenção na própria respiração, a prestar atenção nos pensamentos e, enfim, deixar os pensamentos fluírem, passarem sem se agarrar a nenhum pensamento. Então, se eu estou sentado no meu momento de meditação e passa aquele pensamento de eu tenho um boleto para pagar amanhã, não se agarrar no pensamento do boleto, né? Não ficar preocupado, preciso acessar o internet bank, não deixa passar, que o importante é viver o momento. Sim. Eu já experimentei também a técnica de prestar atenção num ponto focal. Aí, geralmente, eu utilizava a chama de uma vela. Então, eu acendia Uhum. uma vela e ficava observando a chama, né, ela se mover e tudo, e manter a atenção, foco naquela chama. Então, eu comecei Uhum. com essa meditação assim, mais tradicional, né, Sim. mais clichê. Ó, Mas eu já experimentei meditação ativa, por exemplo. uhum. Então, o Osho tem muitas meditações dinâmicas que são excepcionais. Uhum. Inclusive, eu travei conhecimento desse tipo de meditação na antiga escola de meditação do Cavalo Uhum. Branco. Então, são meditações assim que elas justamente são para pessoas assim mais hiperativas, né? Ou aquelas Uhum. que não conseguem, eu não consigo parar. Recomendo então a meditação dinâmica, porque trabalha justamente aspectos do corpo, da respiração de uma maneira Uhum. muito intensa, e aí Uhum. o relaxamento vem naturalmente.
Olha, bacana isso que você falou agora. Você falou né, da meditação tradicional, aquela que senta, fica ali, e você falou uma outra que é a meditação que fica com os olhos abertos, olhando. E essa é uma pergunta que as pessoas nos fazem também, né? Tá, como que eu começo a meditar? Sento, quietinho. Você trouxe 3 formas que eu achei fantástico ali, né? Mas eu não consigo ficar quietinho. Então faz uma meditação mais ativa, né? Eu tenho que começar de olhos abertos, de olhos fechados, assim. Na tua experiência, o que é o mais recomendado? Começa por qual delas, assim, né? Sim, A pessoa nunca meditou na vida e ela quer começar a meditar. Começaria por onde? Individual ou em grupo? sim. Olha, para quem nunca meditou na vida, isso também foi uma das coisas que eu né, aprendi com o Surjava Uhum. num seminário de meditação. Né? Eu iniciaria com contemplação, que de certa maneira Sim. foi algo que eu fiz. O Surjava Uhum. colocou que a contemplação é a meditação quando você presta atenção no mundo externo. Uhum. E a meditação quando você começa a olhar para o interno. Então, a contemplação, assim, ir para um lugar que a pessoa ache bonito, lindo, ou então fica numa praça, num jardim, olhe para uma flor, uma árvore, uma árvore, algo que a chame a atenção pela beleza, Uhum. e então foque nesse momento, Uhum. contemple, simplesmente contemple. Uhum. Mantenha toda a atenção naquele alvo de beleza, naquele Uhum. cenário que você tem. E, naturalmente, isso vai se espelhar internamente. Uhum. Então, para quem nunca começou, acho que eu não consigo, tudo. Olha, sentar no banco da praça, olhar as crianças brincando, por exemplo, uma forma de contemplação, Que legal. olhar uma árvore mais antiga, um ramo de flores, as pessoas circulando, com esse olhar contemplativo, sem julgamento, sem Uhum. julgar também. Né? Nada de olhar para a árvore e falar assim, poxa, aquela árvore ali precisa de poda. Não, aí Aí não é não é meditação, contemplação. né? Não é. A meditação é você usufruir do momento e justamente não se deixar agarrar por nenhum pensamento. Uhum. O julgamento é um pensamento. Então, Sim. simplesmente usufruir do momento do jeito que ele está, Que do jeito que bacana. ele é. Uhum. Então, eu começaria assim, que naturalmente, aí naturalmente isso se espelha internamente. Você começa Uhum. a querer olhar para dentro de si mesmo, a perceber como estão as suas emoções, os seus pensamentos. Uhum. Então, eu começaria assim. Tá? Legal. Começar em grupo é ótimo também, Sim. porque o grupo sempre facilita. Uhum. Facilita no seguinte sentido: você estar com outras pessoas ajuda a realizar a atividade. Hum. Então, encontrar um grupo de pessoas que queiram meditar, de praticar juntos, também é excelente também para quem deseja começar a meditação. Uhum. Bacana, eu perguntei isso porque tem pessoas que falaram em outras entrevistas, falaram assim, eu consegui meditar. Algumas pessoas conseguem meditar, começam a meditar sozinhos. A maioria de nós, né, começa meio sozinhos e tal. E algumas pessoas falavam isso, olha, eu não conseguia praticar meditação sozinho. E aí eu comecei a praticar em grupo e hoje eu consigo praticar meditação todos os dias. Então é bacana isso que você falou também, né? E aproveitando, já vou aproveitar o ensejo da conversa, tem um grupo de meditação que é o Chante Meditação, todos os dias às 6 horas da manhã. Que para quem está nos ouvindo pode entrar no. Eu vou deixar o endereço aqui: meditantes.com.br. Você acessa meditantes.com.br e aí lá vai ter um link lá. Comece bem o dia meditando. E aí você clica, você acessa, né? Clica, né? Nossa, clica é antigo, né? Fala que você acessa ali com, né, aquele link, você vai ser direcionado para um grupo no WhatsApp. E aí você entra no grupo do WhatsApp e recebe o link da meditação todos os dias às 6 horas da manhã. Então bacana isso que você trouxe ali também. E aí com a prática, né, vai praticando em grupo. E uma coisa, Faraquinho, que eu percebo que ajuda na meditação, queria confirmar com você também. Mas eu não consigo meditar. Quando eu estou sozinho, ou seja, quando eu estou em grupo também, e principalmente em grupo, há um nível de compromisso maior também, né? Quando eu me Sim. comprometo em fazer, eu vou experimentar, e eu sigo fazendo,
Bacana. Antes de perguntar os benefícios, eu queria te perguntar assim, ó, tem um horário, vamos lá, para quem está começando, ou para quem já começou e não consegue dar sequência na meditação, tem um horário específico do dia que é melhor para meditar? Na Olha, tua visão? sim. Olha, particularmente eu prefiro meditar de manhã cedo. Uhum, Então é o período que realmente eu consigo me conectar mais, estou mais tranquilo e me ajuda muito a começar o dia. uhum, Mas isso realmente depende de cada um. Por isso que uhum, é importante se experimentar mesmo, né? Estar aberto a experimentar o tipo de meditação em horários diferentes para perceber em que momento você vai se sentir mais conectado com si mesmo. Tá? uhum, E, e aí já puxando, né, para algo que eu falei, né, de que uhum, meditação você pode praticar a qualquer momento. uhum, Assim, há situações na vida que, enfim, talvez, eu estou acordando muito cedo para trabalhar, eu não posso, enfim. Mas e aí dentro daquela linha de investigar vários tipos de meditação, eu existe um livro chamado Meditação Andando, do Thich Nhat Hanh. É uhum, um monge budista que ele né, nos deixou, né, no ano passado, uhum. deixou esse plano, mas ele ensinava a prática de meditação andando. Andando, nossa, E andando. E eu pratico isso. uau. Então, quando eu vou. Eu gosto de caminhar. Uhum, Então, quando eu vou fazer algum tipo de percurso que eu sinto que esse percurso eu posso fazer andando, uhum, o que eu procuro, o que eu faço nesse percurso? Ao invés justamente de ficar preocupado com um boleto, né, com coisas assim que efetivamente eu não vou resolver naquele momento, eu sigo as técnicas do Thich Nhat Hanh, que são técnicas simples, do tipo prestar atenção nos próprios passos, prestar atenção por onde está caminhando. uhum, Muitas vezes nós não prestamos atenção onde nós estamos caminhando. E meditação está muito relacionada somente com consciência do momento. uhum. Né? Procuro alinhar a respiração com o caminhar. Então, o que seria alinhar a respiração com o caminhar? Então, eu inspiro, quando eu estou caminhando, eu inspiro Uhum. em 4 tempos, seguro a respiração durante 3, 4 tempos também, depois eu expiro em 4 tempos. Né? E tudo isso caminhando, mantendo o ritmo do caminhar. Tudo isso traz consciência para o momento e é uma forma de meditação. Que Então, legal. é o que eu costumo falar. Não eu estou sem tempo de meditar. Não, talvez você ainda não conheça um método que permita com que você medite quando você estiver caminhando. Uhum. Você pode meditar quando você estava lavando louça. Quando a gente estava lavando louça, nós Uhum. podemos caminhar. Qual é o tipo de meditação que eu faço quando eu estou lavando louça? Uhum. Eu coloco a minha atenção na louça que eu estou lavando. No ato de lavar um prato, por exemplo, de esfregar com sabão, eu coloco que esse prato que está sendo limpo agora por mim, Uhum. que na verdade eu esteja limpando os karmas enfim, quaisquer negatividade que esteja assolando a mim e ao mundo. Então, isso é uma forma de meditação também, de Uhum. colocar a atenção no momento presente e transformar aquela atenção num momento especial. Nossa, que bacana. Olha que dica maravilhosa, né? Que fala que está trazendo para nós. E a gente poder meditar andando, sabe? De poder estar consciente daquele momento, né? Como que seria, para você que está nos ouvindo agora, como que seria, né? Vamos imaginar, eu no dia a dia meditando, andando e meditando, né? Estando conectado ao momento presente. E isso melhora muito, com certeza, a qualidade de vida. É excelente Sim. essa dica aí. Então, ou seja, ó, você pode meditar. Você pode meditar quando você acorda, logo que você acorda, fecha os olhos e medita por um instante. Se você tiver um tempo durante o seu trabalho, você pode fechar os olhos e meditar.
você pode, pelo que o Faraquinha falou, você pode meditar contemplando a natureza, uma árvore, né, lavando a louça, limpando a casa, trabalhando, né, o tempo todo. Ah, mas eu estou andando, eu posso meditar andando, você pode meditar correndo, né? Então, ou seja, você pode fazer a prática da meditação a qualquer momento da hora, do dia, da noite, né? Bem interessante. Faraquian, nossa, maravilha. Eu quero até te agradecer porque você, de certa forma, inspirou o podcast Meditantes, né? Numa das conversas que a gente teve, assim, aí o Faraquian assim, vamos subir meditação para isso, para aquilo, vamos conversar, e conversamos um pouco, e aí as coisas foram andando, foram fluindo, né? E acabou hoje acontecendo, tá aí o podcast Meditantes, e tem muita coisa aí que a gente vai necessitar da tua colaboração também. Eu queria ver contigo, e te agradecendo, queria ver contigo o seguinte, né? Ver e ouvir, né? Ver, o visual ele quer ver, né? Então você vai ver e ouvir. Faraquian, quais são os benefícios que você teve com a meditação, né? Em momentos estressantes, como você é escritor, aumenta a criatividade. Eu queria que você falasse primeiro de como que você aplica a meditação em momentos estressantes da tua vida, nos momentos de estresse. E depois eu vou trazer um dado científico e a gente vai falar sobre a questão de ajudar na memória e na criatividade. Sim. Olha, sobre a questão de momentos estressantes, assim, eu sempre lembro de uma história que mostra a importância da autoconsciência, né? A história é a seguinte, que um discípulo chegou para o mestre dele, né? E falou assim, mestre, qual é o mantra mais adequado para eu utilizar no momento que eu estiver com raiva? Porque eu quero superar a raiva. Qual é o mantra que eu utilizo nesses momentos? Aí o mestre olhou para o discípulo e falou assim, meu filho, se você perceber que está com raiva, qualquer mantra serve. Então, muito bom, né? Muito bom, excelente. Bom, se você já se deu conta que você está com raiva, pronto, você já está praticando, né? Exatamente. Então, eu amo essa história porque acho que esse foi o principal ganho que a meditação trouxe para mim. A meditação me trouxe a percepção consciente de quando eu estou com raiva, quando eu estou com estresse, quando eu, enfim, estou com alguma emoção que por algum momento possa me tirar do centro. Tá? Não vou dizer, assim, falar assim, então quer dizer que agora você ter o autocontrole total. Não é isso. Falando que vem a percepção, e aí com a consciência você pode tomar a melhor decisão naquele determinado momento. Então, eu me lembro nitidamente a primeira vez que eu tive essa percepção numa reunião de trabalho. A reunião estava muito tensa e, enfim, eu ouvi algo, né, que eu não gostei, né, deu aquela cutucada forte no ego. Eu sentia, eu me lembro como se fosse ontem, eu sentia aquela energia da raiva subindo, tomando conta. Mas, assim, antes que eu fosse reagir, aí entra a questão da consciência, né? Antes que eu fosse reagir, me veio uma percepção, uma voz, literalmente, falou assim, olha, você está com raiva. Então, eu olhei para a pessoa e falei assim, olha, vamos parar a reunião 10 minutos porque eu fiquei nervoso. Preciso parar a reunião. Vamos tomar um café, vamos pegar uma água e depois a gente continua. Ela ficou surpresa com a minha reação. Ficou surpresa mesmo, né? E isso acabou enfim, gerando algo positivo, porque a reunião parou, teve uma pausa, 10, 15 minutos. Quando eu voltei, eu já estava realmente assim, muito mais centrado, a pessoa também estava mais calma também, a coisa frutificou de maneira positiva. Olha, então, assim, essa percepção que é fundamental. Muitas vezes nós estamos estressados, mas nós não percebemos que estamos estressados. A primeira saída, o primeiro passo para se lidar com qualquer situação é a percepção. Então, esse foi o principal ganho. Que legal. É o dar-se conta, né? De qual é o estado emocional, sei lá, mental, físico que eu estou naquele momento, né? E isso vem com a prática da meditação, né? Com a prática constante, né? Da meditação, vai trazendo esse processo que daria para dizer que é até um processo de autoconhecimento, né, Faraquian? Sim, exato.
Olha, Autoconhecimento, autoobservação. sim. É, no meu caso, né, eu passei Uhum, a perceber quais as situações me deixavam nervoso ou não, uhum, quais as situações que me acalmavam, o que me acalma. Então, isso ajuda muito. uhum, Então, acho que esse é o principal ganho, é a autoconsciência, é a autopercepção. Aí entra na questão da decisão. Né? uhum, Quando eu falo decisão, é o seguinte, ok, se eu sei que a determinada situação me coloca nervoso, uhum, estressado, aí cabe a mim escolher se eu vou viver aquela situação, aquele momento novamente ou não, né? E se eu escolher viver, ok, aceitar plenamente quais as consequências daquela decisão. uhum, uhum. Que é a questão da consciência, realmente. Sim. Né? Show. Nossa, maravilha, maravilha. Quero entrar no segundo tema com você, já entrando na parte já final aqui do nosso podcast, que é sobre a questão da inspiração. E antes de você falar, que eu sei que você é escritor, e que eu vou te perguntar como é que isso ajuda, eu vou ler aqui um dado. A meditação, um dado não, hoje a meditação ela tem comprovações científicas, né? E para quem pratica no dia a dia, é a maior comprovação que tem, é a prática diária. E tem um estudo que diz o seguinte: meditação ajuda na memória de trabalho enquanto reduz os pensamentos vagos. Pesquisadores do Departamento de Ciências Psicológicas e do Cérebro da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, analisaram o efeito da meditação na atenção plena e na capacidade de impedir a mente divagar durante tarefas que exigem atenção, como provas e testes. Os 48 universitários da universidade que participaram do estudo foram avaliados em capacidade de memória de trabalho, distração e desempenho no exame de admissão de mestrado. Sim. Logo após um grupo, né, passou por 2 semanas de treinamento de meditação e o outro participou de um programa de nutrição para educação alimentar. Eles fizeram os testes e o grupo que não eles fizeram os testes e o grupo que não fez meditação também fez. Não tiveram, por um outro lado, os universitários que praticaram 2 semanas de meditação obtiveram menos pensamentos vagos. Olha que interessante. Quem praticou meditação teve menos pensamentos vagos e foram melhores nos testes de memória e compreensão de leitura. Ou seja, pontuaram muito mais do que os que não participaram. Então a gente já sabe que meditação também ajuda nessa questão da memória, né? Da intuição, da inspiração. Então conta pra gente um pouquinho assim, como que é para falar que a meditação e quais os benefícios que ela traz na parte de inspiração, de você escrever. Quando você não está conseguindo escrever, pratica meditação e escreve, como é que funciona isso? Olha, a meditação realmente me apoia demais para inspirar. Tá? Uhum, Eu tenho um projeto de um livro que ele foi totalmente escrito, só uhum, estava realmente eu desenvolvi um pouco mais na meditação. uhum, E foi um livro, um projeto, né? Como falei, está em etapa ainda de desenvolvimento, mas foi um projeto que foi desenvolvido uma meditação específica. uhum, Durante 42 dias, eu acordei 4 da manhã, eu meditava sobre o tema do capítulo que eu escrever, uhum, fazia uma meditação de 30 minutos e depois eu escrevia até 6 horas, 7 horas da manhã, que é aí quando começava o dia normal, né? uhum, Assim, as outras atividades. Então, para mim, e eu já percebi realmente isso. E quando eu pratico a meditação, justamente, não a meditação dinâmica, mas a meditação se olhando para mim mesmo, aquela mais tradicional, né? De uhum, parar, olhar, parar, olhar para mim mesmo, eu me inspiro mais. E aí, uma dica que funciona para mim: eu, antes de meditar, né, assim, tem todo um ritual realmente que eu faço de meditação. Quando uhum. eu vou buscar essa inspiração mais profunda, eu procuro acender uma vela, um incenso, vou para um lugar Legal. efetivamente tranquilo, muito tranquilo, para não ser interrompido. Eu costumo, antes de iniciar a meditação, fazer uma pergunta Uhum, para mim mesmo. É assim, eu gostaria muito de obter inspiração sobre um determinado assunto.
fazer uma pergunta mais específica. E aí eu deixo fluir, naturalmente. E para mim, realmente é impressionante o que acontece ao final desse período, né, meditativo para buscar inspiração. E uma outra técnica que eu utilizo é justamente meditação andando. Eu já tive inspirações, textos assim. Eu mesmo depois achei que realmente gostei do texto, muito bonito. Eu tenho um nível de exigência muito alto comigo mesmo, né? Então, quando eu leio o que eu escrevo, não, isso aqui tá bom, é porque... Então, quando eu quero eu falei, eu gosto de caminhar. Quando eu faço meditação andando num bosque, numa floresta, num parque, e deixo realmente fluir, assim, vem coisas realmente assim belíssimas. Um que eu escrevi, por exemplo, a inspiração que eu tive foi contemplando uma árvore. Era época de primavera, então a árvore estava com as folhas meio amareladas e ela estava se destacando no meio das demais. Ali, naturalmente, o texto veio, sabe? Então, assim, a meditação me ajuda muito, realmente, nisso. E, particularmente, eu costumo dizer assim, eu não consigo mais hoje escrever algo que eu considere bom, eu mesmo, né? Não, isso aqui está apresentável, se eu não meditar antes. Sim. Não vejo essa possibilidade. Olha só, que bacana. Faraquian, maravilhoso, maravilhoso te ouvir. E o quanto que a meditação, né, te trouxe benefícios e traz benefícios para as pessoas, né? Para a gente já indo nos últimos minutinhos para encerrar, últimos 2 minutos, qual a recomendação assim básica para quem quer começar ou quer voltar a fazer meditação hoje? O que você recomenda assim? Olha, um local, um ambiente, para a pessoa começar a praticar meditação. Sim. Olha, o primeiro passo realmente é a decisão. Quero fazer. E colocar isso realmente como algo importante. Outra coisa também, não precisa de, ter que ficar 1 hora. Não, o que for possível fazer no primeiro momento, faça. Então, 5 minutos é possível, então que seja 5 minutos. Então, esse é o segunda dica, né, sugestão, né, que funciona comigo. Terceiro, o momento especial para fazer é o momento que você vai considerar especial. Como falei, então eu posso fazer caminhando, eu posso fazer lavando louça, eu posso fazer quando eu estiver correndo, praticando exercício físico. É possível. Então, você tornar aquele momento especial. E aí, naturalmente, isso vai levar a outras formas de meditação. Eu falo outras formas de meditação poxa, agora eu quero ter um pouco mais de tempo comigo mesmo. Então, eu vou escolher um local para mais tranquilidade para fazer meditação. Eu vou sentar, vou focar na respiração, olhar para mim mesmo. Então, assim, eu acho que a principal dica que eu faço é a seguinte, né? Às vezes nós temos muito assim, a comparação com os demais é normal com todo ser humano. Então, quando nós olhamos pessoas que já estão com um nível avançadíssimo de meditação, que às vezes dispõem de tempo para se dedicar 1 a 2 horas por dia para meditação, aí, naturalmente, muitas vezes, poxa, eu não vou chegar lá 1 hora por dia, 2 horas por dia. Não precisa. Olha para si. Olha para si mesmo. O que você pode fazer em determinado momento e aquilo que você pode fazer, faça da melhor maneira possível. E, naturalmente, o benefício vai vir. Então, maravilha. Essas são as sugestões que eu deixo. Excelente, excelente. Faraquian, gratidão, super gratidão. Faraquian também, que faz parte da equipe do Sintonize na Paz Condor Blanco. Condor Blanco, para quem não sabe, é uma organização internacional com sede no Chile. Né? Gratidão, Faraquian, pela tua participação, pelo teu compartilhar, né? E que esse compartilhar inspire muitas e muitas pessoas e que você tenha aí uma ótima semana, um ótimo mês e a gente segue meditando por aqui.
Sim. Olha, eu que agradeço realmente a oportunidade, muito feliz e, enfim, pode contar comigo, tá? Para qualquer coisa. Valeu, gratidão.